Então, uma coisa muito interessante é que nesse momento a gente fala muito das canetas emagrecedoras. Mas foi isso que definiu, né, os lançamentos desse ano? Na verdade, não. Como a gente é uma marca especialista em produtos zero açúcar, tanto na marca magro quanto na marca low açúcar, a gente vem estudando o comportamento do consumidor já há muitos anos nesse sentido. E o que a gente observa, e alguns estudiosos, antropólogos também sinalizam, né, nas pesquisas, é que desde o Covid a gente tem no Brasil um marco, acho que isso no mundo, mas vou falar de Brasil. A gente tem um marco social de preocupação voltada à saúde mental e à saúde física, ao bem-estar. Então, desde então, a gente percebe uma grande evolução nesse sentido. Formação de grupos voltados para wellness, para atividades ao ar livre, para atividades físicas. Então, você vê que o consumidor está muito mais preocupado e observador desse movimento e adotando práticas de vida que são mais saudáveis. Com isso, a indústria, fazendo seu papel de pesquisar, de acompanhar e analisar, aí a gente vem agora ainda com o marco das canetas, que, né, porque o usuário da caneta, ele não perde a vontade de comer um doce, ele continua tendo a vontade, mas ele vai fazer novas escolhas. Então, a grande observação que a gente faz nesse tempo é de que o consumidor agora está mais atento e fazendo melhores escolhas. Não necessariamente só comendo zero açúcar, zero lactose, ou só fazendo a utilização de wheys, creatinas e afins, mas existe um pouco mais de consciência e aí melhores escolhas. A partir dessa preocupação e desse cenário é que a gente faz as escolhas dos lançamentos. Obviamente, sem desconsiderar o que a gente tem dentro da indústria. Otimização de portfólio, otimização da própria indústria, maquinário, tudo isso também precisa ser ponderado. Bom, equilibrar inovação e familiaridade na criação de novos produtos. Aqui a gente está falando de uma linha consolidada, que é a linha de refrescos na Magro. Quem utiliza, consome, já gosta bastante. E o consumidor, ele sempre gosta de novidades. Então a gente busca trazer essa resposta para o consumidor. O que ele está mais buscando? E a gente tem um movimento muito grande de celebrar o Brasil, né? E aquilo que o Brasil produz de ingrediente. Então, essa é uma das questões, um dos aspectos que nós levamos em conta na escolha dos sabores caju e guaraná, né? Bem típicos de algumas regiões aí, Nordeste e Norte. O Pink Lemonade é uma forma da gente conversar também, traz uma inovação, traz, mas é uma forma da gente começar a conversar com esse consumidor mais jovem, mais antenado, que é mais digital. Eu acho que é uma forma da gente atrair os olhos dele para a nossa marca também. Porque como estamos no mercado já há 36 anos, a gente tem uma fidelidade muito grande de alguns nichos como diabéticos, como pessoas com alergias, intolerâncias. Essa é a forma que a gente encontrou de consolidar e criar novos caminhos de diálogo da marca com outros públicos também. Olha, o aspecto emocional dentro da estratégia de desenvolvimento da marca é um dos aspectos mais importantes. Por quê? A gente racionaliza, mas a gente toma, o ser humano, ele, cientificamente falando, ele toma decisões muito mais por emoções. Então é preciso contar essa história junto com a estratégia da marca. E a gente quer levar aquilo que é gostoso, porque quando você come, você tem uma ativação muito afetuosa. A comida, ela, mais do que saciar, né, ali, enquanto alimentação mesmo, uma necessidade humana, ela sacia outras coisas e as emoções é uma delas. É um momento afetuoso. Quando você pensa em comer um bolo em família, pode ser uma lembrança de quando você comia esse pedaço de bolo na casa da avó, da mãe, mas pode ser a criação de uma nova memória quando você faz para um filho, para um parceiro, para alguém que é muito querido. Então, faz total sentido conectar na estratégia da marca essa questão do afeto, essa questão emocional.
Há muitos anos a gente está no mercado produzindo alimentos zero açúcar. Uma das grandes preocupações e um lugar de especialidade da Light Sweet, né, com as marcas Low Açúcar e Magro, é desenvolver sabores muito gostosos. Por que essa preocupação? Porque no Brasil a gente aprende sobre doce, o doçor que a gente conhece é o doçor do açúcar derivado da cana-de-açúcar. Então, quando você vai para blend de edulcorantes, lá atrás, quando tudo isso começou por conta dos adoçantes, que eram para solucionar a dor do diabético, que queria um doce e não podia, a gente tinha uma comercialização acontecendo em farmácias, a gente tinha um sabor residual muito alto, que caracterizava um doçor que lembrava mais um gostinho de remédio. Então, por estar há tanto tempo acompanhando todos esses movimentos de mercado, na indústria, a nossa maior preocupação é levar uma solução para o consumidor que seja gostosa. Porque a comida, o doce, o alimento que a gente quer comer de novo é o alimento que é gostoso. A maior preocupação nesses sabores desenvolvidos foi a fidelidade, de que ele entregasse aquilo que quando você lê o rótulo e lê lá que é sabor milho, que ele entregasse exatamente esse aroma, esse cheiro e esse sabor que de fato você tem quando você come o ingrediente natural. Então essa foi a grande preocupação, tanto que os testes dos aromas foram a etapa mais crítica dentro desse processo para esses lançamentos desse ano. Olha, os consumidores eles vão buscar cada vez mais propostas e sugestões que sejam convenientes e práticas. Eu começo a pensar, quando a gente começou com o advento da internet, a globalização que isso tudo gerou, né, de acessos, de caminhos, era para tornar a vida do ser humano mais fácil. A vida de fato foi mais fácil. Mas, à medida que isso foi evoluindo, você digitar uma mensagem para o WhatsApp, não mais precisar esperar que alguém atenda o telefone, etc. Isso também foi encurtando muitos caminhos e foi exigindo que a gente seja cada vez mais ágil e dinâmico nessas entregas. Então, hoje, se você parar para pensar e fizer um comparativo entre hoje e tempos passados, nosso volume de entregas, o volume de coisas a fazer são cada vez maiores. E a gente, quando vai para redes sociais e afins, a gente vê também muitas expectativas, né? Você fazer projeções de chegar a alguns lugares. Isso vai requerendo que você faça cada vez mais cursos, estudos, trabalho, vida fitness, pessoal, social. São muitas coisas. Para a gente conseguir fazer parte de toda essa dinâmica, e eu acho que o olhar de uma marca é sempre atento ao consumidor dela, que você precisa ser um ponto de solução. Para isso acontecer, você precisa acompanhar essa tendência e ser uma solução. Então, a gente já não consegue mais dar espaço para trás. A vida vai ser cada vez mais prática, as soluções serão cada vez mais práticas. Então, se adaptar a isso, ter receitas que vão serem feitas em minutos no air fryer, isso é uma das dores sanadas do consumidor. A gente tornando o dia a dia dele mais prático. Então, eu entendo que o futuro continuará sendo assim. Haverão momentos em que a cozinha vai ser um lugar de convergência social, mas no dia a dia vai ser sempre bastante dinâmico e vai requerer da gente praticidade. A indústria tem que estar pronta, preparada, estudando para avançar nisso cada vez mais.